Estamos então estudando aqui esse novo normal e como isso se relaciona com a nossa fé, com Cristo. Então eu quero que você lembre um pouco do que a gente já falou, tá? Nós falamos sobre Tô dando um erro na hora de abrir o arquivo aqui, mas já consegui resolver. Nós falamos sobre o medo e a ansiedade na frente desse novo normal, né? Como a gente tem que lidar com isso e como a gente tem que fundamentar a nossa vida em Cristo, que independente se tem um velho normal ou um novo normal, Jesus tem que ser o nosso normal, tem que ser o nosso padrão. A vida que ele propõe pra gente é o nosso padrão. E é essa vida que a gente tem que, é nessa vida que a gente tem que basear, em Jesus que é a rocha. Então, no seu medo de tudo que estão propondo para você aí como novidade, você tem que se fundamentar em Jesus que não muda, que é perfeito, que é completo e é aquele que pode satisfazer a sua vida. Depois, a gente viu na semana passada algumas meditações sobre o que a gente deve basear a nossa vida em relação à devoção e à oração e como isso deve fazer parte da nossa vida. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E agora, hoje, eu vou falar com vocês sobre o tema, o novo normal e Cristo, e um novo significado do que é comum. A gente ouve muito a palavra, né, comunidade, comum, né? Aliás, a palavra comunidade, ela vem dessa expressão comum, né? E aí a gente pode entender que comunidade tem a ver com pessoas que vivem algo em comum. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala de comum. Então, o nosso título aqui, quando eu estou falando assim, um novo significado de comum, eu estou falando de um novo significado de comunidade, daquilo que é comum entre a gente. E nessa nova realidade que assusta bastante a gente, né? Essa novidade da pandemia, tudo isso que a gente não esperava, a gente não começou o ano esperando por isso, né? Isso chegou já transformando toda a nossa realidade. Então, ela assusta demais a gente. E tem muita gente tentando dar resposta para isso. Tem muita gente tentando dar resposta para essa dor, para essa preocupação, por exemplo, né? A gente vê, por exemplo, a política. Tem uma batalha política gigante aí que já acontecia já por conta da polarização política no nosso país, né? Desde as últimas eleições aí, que a gente tem essa batalha aí de conservador com progressista, que eu não quero nem entrar nos detalhes disso aí, muitos já sabem minha posição em relação a isso, mas a política, de alguma forma, hoje tem tentado dar resposta para a nossa situação, para a nossa realidade. Então eles tentam falar, isso aí é porque teve um governo progressista de esquerda há muito tempo. Agora que tem um governo conservador de direita, a gente vai ver solução para os nossos problemas. Ou ao contrário, não, o nosso problema é porque tem esse governo, perdão, porque tem esse governo aí conservador que não sabe o que está fazendo e as políticas são erradas. Então, a política, de alguma forma, tenta dar resposta para o nosso problema e a solução também. Pegando algum tipo de ideologia, algum tipo de modelo de pensamento, para falar que não, esse é o modelo certo, a gente tem que seguir esse aqui, se seguir esse aqui, a gente resolve todos os problemas. E não resolve. Alguns têm encarado que a religiosidade, a religião pode dar resposta para isso. Agora eu estou falando de religiosidade, tá? Eu estou falando de práticas, de dogmas, de modelos, de doutrinas. E acha que esse aspecto do ser humano espiritual, e eu não estou falando só dos cristãos, estou falando do modo geral como religiosidade, acham que a religiosidade, se a gente voltar a certos aspectos da vida, sejam eles qual forem, a gente vai resolver toda essa crise da nossa realidade, desse nosso novo normal, esse nosso momento. E aí, então, muitos líderes religiosos e muitas religiões estão levantando a bandeira de que eu sou a solução para esse momento. Eu estou aqui como solução para esse momento.
A ciência tem buscado ser a dona da razão em relação a como pode resolver esse problema. E é claro, se a gente está num momento de realidade que o problema, a causa do problema é um fato científico, uma doença, é claro que a ciência tem muito envolvimento e basicamente é através dela que muito da solução para o nosso momento crítico vai vir. Mas não quer dizer que a ciência vai resolver os problemas que a sociedade tem passado hoje. Ela pode resolver o problema do aspecto do vírus, da doença, mas todos os outros aspectos que o vírus causou, todo o impacto que esse novo normal trouxe para a nossa vida, a ciência não resolve. E aí a gente pode pensar que talvez então, legal, a ciência resolve essa parte, e o coração, a psicologia, a autoajuda resolve então. Então a gente tem aí um boom de novos psicólogos, nova psicologia, coaching e autoajuda acontecendo aí para falar, não, aqui a gente tem a solução para todos os problemas. Muitos dessas frentes, eles têm muitas ferramentas muito boas para lidar com os nossos problemas. Mas eu acho que o problema é um pouquinho mais embaixo, ou um pouquinho mais lá dentro do que só a superfície. Talvez não sejam só novos hábitos que vão resolver todo esse medo, tudo isso que nos assusta, tudo isso que tem nos apavorado. Talvez a gente precise entender que muito mais lá profundamente, lá no nosso coração, tem problemas que precisam ser resolvidos, tem coisas que precisam ser tratadas para a gente viver esse novo significado de comum. O fato é que a raiz desse problema hoje, pensando na nossa crise da nossa sociedade, é que a sociedade se percebeu, quando ela teve que se isolar, que ela é um coletivo de sozinhos. São muitas pessoas que estão sempre convivendo com outras, mas isoladas. Elas não vivem uma comunidade real. Muitos de nós trabalhamos com pessoas já há anos, convivemos com ela 8, 9, 10 horas do nosso dia. E nós não temos nada em comum com essas pessoas, além de bater o ponto no mesmo lugar. Muitos de nós, às vezes, dentro de casa, não temos mais comunhão, não vivemos mais um comum. Um fica num quarto no computador o dia inteiro, o outro fica na televisão, o outro fica no celular, e cada um com seu estilo de vida, mesmo tendo a mesma casa. E a gente não tem mais um significado de comum verdadeiro para a gente. A gente deixou de viver comunidade, de ter em comum. E aí, ainda voltando para nosso contexto, né? Nossa igreja, tudo, nossa igreja mesmo não tem vivido como comunidade. A gente se encontra, a gente canta junto, mas isso é 1 hora por semana, 2 horas por semana. A gente não tem vivido esse senso de comum como devíamos, que eu aqui quero desafiar. Será que essa pandemia, como muitos comerciais na televisão dizem, como muitos intelectuais dizem, falam que ela moldou a nossa sociedade para que ela seja mais unida. Será que isso aconteceu mesmo? Será que a gente tem um novo tipo de sociedade? Perdão. Será que a gente tem um novo tipo de sociedade mais comum, mais unida? Será que a gente está com a motivação certa quando a gente olha para essa transformação, se ela realmente está acontecendo? Será que nós, individualmente, somos capazes de suprir essa nossa solidão que a gente se percebeu e a gente tem condições de consertar o eu e ainda ajudar o outro? Será que a gente está dentro disso? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue sair da mesmice do velho normal e nesse novo normal a gente tem uma nova comunidade, um novo comum? O que eu quero falar com vocês hoje é que eu creio, e a gente vai ver isso na palavra de Deus, que a comunidade de Jesus, agora estou falando da igreja, a comunidade de Jesus, na sua essência e na sua ação, ela tem a resposta certa para o nosso momento, ela tem a motivação certa para o nosso momento, e ela tem a capacidade certa para transformar esse momento. Eu creio que a igreja tem o que Deus quer responder para esse novo normal, em tanto em essência quanto em ação. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2.
dos versículos, a gente vai ver a partir do versículo 42. É um texto super conhecido, mas a gente vai ver alguns aspectos da igreja quando ela começou. E ela começa num momento muito importante, que tem a ver com questões aqui pra gente. Primeiro que quando a igreja começa ali no cristianismo primitivo, novo, ela começa a sofrer uma pressão muito grande da sociedade. Ela começa a ser, porque ela era muito diferente, ela começa a sofrer muita perseguição, muita pressão. Os cristãos ali do primeiro século, segundo século e depois também, foram muito perseguidos. Aqui a igreja ainda não era perseguida com a morte, mas está muito perto disso. Eles ali, daqui a pouco, eles vão incomodar tanto o contexto deles que eles vão começar a ser martirizados, vão começar a ser mortos por causa do evangelho. Então, e a igreja começou a viver um modelo, um estilo de vida que era totalmente diferente daquela sociedade que, pensando em Jerusalém, era uma sociedade bem judaizante. Eles tinham muito problemas com orgulho, com acharem que eles estavam acima dos outros, que aquele modelo, aquele estilo de vida, aquele contexto social, político era o perfeito e era o deles. Então, eles, dentro desse aspecto, a igreja começou a ser muito perseguida. Então, a gente está vendo aqui uma igreja que tem que se posicionar de uma forma diferente frente àquele contexto, àquele mundo que ela estava vivendo. Então, como que é que essa igreja se portou? E eu acho que a gente pode perceber aqui um modelo para a gente viver como igreja. Então, como é que é aqui? A partir do versículo 42. Ó. Primeiro, eu quero que você veja, ó, os versículos 42, 43 e 44 tem as expressões, ó. Eu estou lendo na NVI aqui, tá? Eles se dedicavam, todos estavam, os que criam. Lucas, que é o autor aqui do livro de Atos, ele está querendo mostrar que é um grupo específico, que é a igreja, a comunidade de Jesus. Essa é a igreja que estava vivendo esse novo comum, esse novo aspecto de igreja. Essa é a igreja que estava vivendo essa comunidade real aqui. Então, vamos lá. Ó. Vamos ler aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que eu fico imaginando esse texto aqui, fico impactado, né? Lá no capítulo 4 de Atos, Lucas também narra esse mesmo momento e ele fala que... quer ver? Vamos abrir aqui o capítulo 4. Capítulo 4... Se tivesse com a Bíblia de papel, não demorava tanto assim, né? Mas Atos, capítulo 4, bem no final do capítulo, versículo 32, ó, diz assim, ó, da multidão dos que creram, é o mesmo povo aqui, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha que cena incrível, né? Mesmo no meio da dificuldade, eu vou explicar daqui a pouco por que eles começaram a passar dificuldade aqui. Mesmo no meio da dificuldade, eles tinham tudo em comum e cuidavam uns dos outros. Então,
essa comunidade de Jesus aqui é um exemplo vivo de um novo comum. Se o mundo aí está falando que não, agora nós estamos unidos e agora a gente está num novo momento de união de todo o mundo, de toda a sociedade, não. Um momento de união diferente que pode impactar o mundo já aconteceu aqui há 2000 anos atrás. E a gente vê um modelo aqui muito importante. Olha aqui, eles tinham uma prioridade muito grande, essa igreja. No versículo 42, ó, eles se dedicavam, isso era importante para eles, ao ensino dos apóstolos, quer dizer, a palavra, a comunhão, de estarem juntos ali, vivendo e servindo juntos, porque comunhão aqui não é só estar juntos, mas é fazer coisas juntos, ao partir do pão, que era a ceia do Senhor, era um sacramento para eles, e as orações, juntos eles oravam, isso era prioridade para ele. E qual que era a atitude dentro desse ambiente? Versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Temor aqui é reverência a Deus, é respeito a Deus, é ter uma vida, um caminhar que vive em honra a Deus, em temor a Deus. E através dessa vida cheia de temor, de tudo isso que era prioridade para eles, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos no meio deles. Através desse viver, dessa vida que estava conectada com Deus e que era diferente, que priorizava o reino de Deus e as coisas de Deus, eles tinham autoridade para transformar a realidade ali através do Santo Espírito de Deus. Olha o que eles faziam. Os que criam, a partir do versículo 44, mantinham-se unidos. Eles estavam juntos, eles tinham uma união, um só pensamento, como eu li lá no texto de Lucas 4, no texto de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Eles tinham uma mente só. Não era só estar juntos no mesmo lugar, mas é a união de estarem juntos num pensamento, num coração. Eles estavam conectados e tinham tudo em comum. Aqui é um novo significado de comum. Eles compartilhavam a vida. E não só no contexto que a gente fala aqui, normalmente, que é de, eles vendiam, davam dinheiro uns para os outros. Não é isso. Não era essa a questão mais importante aqui. A questão é a vida comunitária acontecendo. É claro que isso se expressava de uma forma externa. Olha como que a gente vê no capítulo 40, no versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aqui eu quero fazer um parêntese e te explicar. Perdão, gente, minha voz não tá muito boa. Aqui eu quero te explicar aqui um aspecto muito importante. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A igreja começou numa época de festas em Jerusalém, em que muitas pessoas vinham de fora de Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa do Pentecostes, todas essas festas que aconteciam num período ali de 2 meses, né, de 50 dias. E essas festas aconteciam ali nesse contexto e as pessoas vinham de fora. Como elas iam ficar muito tempo fora, o que elas faziam? Muitas lá nas suas casas, onde elas viviam, vendiam suas coisas e viam só com suas posses para Jerusalém, para ficar ali aquele período, para depois voltar e reconstruir a vida de alguma forma. Eles traziam tudo que tinham, traziam ofertas de cereais, de animais para o templo e para adorar a Deus. Então eles vinham com tudo que tinham. E eles se acampavam em volta de Jerusalém para poder ali fazer parte daquelas festas para depois voltar para sua terra e começar a vida ou continuar a vida de onde tinha parado. O que acontece é que muitos desses irmãos, desses judeus, se convertem através, aqui a gente vê no capítulo 1 e 2 de Atos, né? Toda a igreja acontecendo e a palavra sendo pregada ali no começo, e aí em um instante 3.000 aceitam Jesus, e depois no outro instante 5.000. Então toda essa comunidade que se forma nova, ela tem que ficar ali em Jerusalém para começar a viver aquele cristianismo. E muitos decidem ficar ali, acampados em volta da cidade. E aí então, pensa numa cidade que tinha estrutura ali para talvez 200.000 pessoas, no máximo que era Jerusalém, eu acho que até estou errando o número, é bem menos que isso, de repente tem 1 milhão de pessoas, vamos pensar nessas proporções aí. Então,
aquela comunidade nova começa a ter dificuldade de se desenvolver economicamente, socialmente. Então o que acontece? Os irmãos decidem, eu tenho 2 terrenos, não preciso, vou vender um, ou vou dar um para esse irmão começar a vida dele. Ou vou vender e vou dar o dinheiro para ele começar o negócio dele, começar a se sustentar. Então, quando a gente vê aqui vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade, a gente vê pessoas fazendo sacrifícios para que todos pudessem viver uma vida normal, uma vida boa, uma vida que valesse a pena. Então, esse aspecto aqui não quer dizer que todos vendiam tudo e ninguém tinha mais nada. E aí tudo eles viviam numa comunidade lá, todos juntos, no mesmo cortiço, na mesma vila. Não. Quer dizer que eles começaram a cuidar e fazer sacrifícios para cuidar uns dos outros. Outra coisa que eles faziam todos os dias, no versículo 46, continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e aí está falando da ceia do Senhor, e juntos participavam das refeições, eles viviam juntos. E para um judeu, para um contexto judeu, comer junto com alguém é muito importante. Sabe quando a gente chama alguém para tomar aquele cafezão em casa? Assim, irmão, vem cá, vamos comer um pão de queijo, um bolo de fubá, um cuscuz, um café com pão com manteiga. Sabe isso que a gente gosta? Eu particularmente gosto. O brasileiro gosta disso, né? Sabe isso? Isso para o judeu é extremamente importante. Você só faz isso com quem é próximo de você, com quem é seu irmão. E eles faziam isso todo dia, de casa em casa, e juntos participavam das refeições. Fazendo isso, mas do lado de dentro, isso era muito sincero, ó. No versículo 46 ainda. Eles faziam isso com alegria e com sinceridade de coração. Com integridade, com verdade. Sinceridade de coração é uma vida transparente aqui. Isso era real para eles. E aí, então, eles louvavam a Deus também. Isso era uma característica, uma atitude deles. E como é que isso se desdobrava? Eles tinham a simpatia do povo. Aqueles que estavam à volta deles olhavam e falavam assim: gente, que vida diferente esse povo aí de Jesus vive. Porque eles eram um povo de Jesus, eram os cristãos, os pequenos cristos. Daqui a um tempo eles vão começar a ser chamados de pequenos cristos, porque eles pareciam muito com Jesus. Eles expressavam Jesus nas suas vidas. Então eles tinham a simpatia do povo. E qual que era o resultado disso? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o modelo de comunidade que Deus propõe para a gente. Esse é o modelo de comum, de novo significado de comum que a gente consegue ver na palavra, que é a proposta do evangelho para a gente. E aqui, em relação ao evangelho, é um aspecto que eu quero trazer, e a gente vai ler agora 2 Coríntios capítulo 9, e a gente vai entender um pouquinho aqui como que isso aqui funciona agora teoricamente, porque eu mostrei para vocês a prática do novo comum, né? Como é que isso funciona teologicamente ou na teoria, né? Como é que isso funciona lá? Como que Deus quer que isso aconteça e qual que é o propósito de Deus com isso? Gente, os irmãos de Jerusalém, eles começaram a sofrer esse ostracismo, como eu falei para vocês. Uma sociedade muito judaica começou a excluir os cristãos e eles começaram a passar muitas necessidades. É por isso que eles precisavam compartilhar suas coisas e cuidar uns dos outros, tá? E aí eles começaram a precisar, depois desse período aqui, dos crentes de fora de Jerusalém para que ajudassem. E Paulo assumiu essa tarefa, o apóstolo Paulo assumiu essa tarefa de pegar quantias de dinheiro, colher com os outros irmãos que estavam em situações melhores e levar para Jerusalém para cuidar desse povo aqui, que estava vivendo um novo modelo de comunidade, mas estava sendo perseguido pela sociedade por causa disso. Então, ele começa a ajudar eles. A gente vai ver, então, aqui a partir do capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo lidando com por que esses irmãos de fora precisavam ajudar os irmãos de Jerusalém. Qual era a motivação certa? Qual era o propósito disso? E a gente vai ver que Deus faz em nós e através de nós, e o que ele faz é a resposta para a necessidade da comunidade de um novo modelo de comunidade, a necessidade da sociedade para um novo modelo de comunidade. Vamos lá, vou falar de novo, porque eu confundi aqui, você pode confundir aí também.
O que Deus faz em nós e através de nós, e a nossa resposta e dedicação para essa obra de Deus, é a resposta para o desespero, para a necessidade que o mundo tem hoje. E o que a gente faz e o que Deus faz através de nós aproxima o mundo de Deus e dá resposta para esse desespero. E a gente vai ver isso aqui em 2 Coríntios capítulo 9. Olha aqui, ó, como que Paulo começa a explicar a importância, o propósito dessa obra de Deus em nós e através de nós, como a gente viu lá em Atos 2:42 e que pode acontecer hoje na nossa igreja. Olha como que Paulo dá importância para isso. Primeira coisa, ele começa com um ditado aqui, que a gente pode lembrar disso em Gálatas 6 também, que é: aquele que semeia pouco, versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso aqui é um princípio, é uma regra de ouro. Se você planta pouco, você colhe pouco. Não tem jeito. Você planta uma semente, vai nascer uma muda, talvez uma árvore, ou um ramo, um arbusto, o que seja, mas é um só. Se você planta 10, nasce 10. Então aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia com fartura, colhe com fartura. É uma regra de ouro. Paulo está fundamentando o que ele vai falar aqui, ó. Tem uma regra de ouro, gente, que independe de você achar que isso é destino ou não tem nada a ver com isso. Tem uma regra natural. Se semeia pouco, você colhe pouco. E aí ele começa também a falar sobre a nossa motivação quando a gente vai cuidar de alguém, quando a gente vai contribuir com alguém. Porque ele, aqui no contexto, ele está falando com os irmãos lá de Corinto, da Macedônia, para eles cooperarem com a vida, contribuírem com dinheiro para cuidar dos irmãos de Jerusalém. Então ele fala assim, ó, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não tem ninguém te obrigando a fazer nada. Faça isso conforme o seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Não tem ninguém te obrigando a fazer nada. Não tem ninguém te obrigando a cuidar do outro. Quando a gente pede cesta básica aqui na igreja, né? Coopere com cesta básica. Não é regra, não está lá no estatuto da igreja. Todo irmão tem que cooperar com cesta básica mensalmente. Também não está no nosso estatuto, apesar que a gente não tem, a gente está formulando, mas não é regra da igreja como um todo. Quando você faz parte da igreja, esteja lá, você tem que dar 10% da sua renda todo mês. Isso é bíblico, mas não está no estatuto da igreja. Não é uma regra para você entrar no nosso templo, você participar disso. Você tem que fazer isso de acordo com o seu coração, com a sua adoração a Deus. Nem com pesar ou por obrigação, porque não é obrigado. Pois, aí ele coloca um ponto importante. Deus ama, Deus aprova, Deus se agrada de quem dá com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus espera que tudo isso, que todo esse desdobrar seu para cuidar do outro, para ter esse comum real entre nós, em que todas as necessidades são supridas aí, Deus espera que isso seja uma disposição interna sua. Deus se agrada do que vem do seu coração, da sua atitude. Deus não quer que você faça alguma coisa por fora, mas por dentro está falando, eu não devia dar nada para ninguém, que esse povo não presta mesmo. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração falando, eu só posso dar esse sabonete esse mês, é a única coisa que eu posso dar, custa R$2. Eu só posso fazer isso. Deus quer que você faça isso com o seu coração. Deus, esse aqui é o que eu posso dar, mas eu quero que isso seja bênção para alguém. Eu quero fazer isso com alegria, de poder cooperar com a vida de alguém, para que aquele tenha mais conforto, que as suas necessidades sejam supridas como o Senhor tem suprido a minha. É isso que Deus espera. Essa é a motivação. Aí, Paulo dá uma base de segurança para esse cooperar nosso, para esse cuidar do outro nosso, que é, olha o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, olha uma palavra-chave aqui, a palavra toda graça, todo o dom dele, todo o presente dele, toda a capacitação, tudo aquilo que você precisa, para que em todas as coisas, olha a palavra todas também, em todo o tempo e em tudo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem de toda, olha a palavra toda de novo, boa obra. Boa obra é tudo que é bom, que é feito por nós.
Deus, dentro desse contexto de você cooperar, de você dar com alegria, ele vai suprir as suas necessidades para que você possa fazer uma boa obra, para você possa cuidar do outro, para que esse novo comum, ou esse comum que é muito antigo, mas pode ser novo entre nós, seja real em nosso meio. Deus vai te suprir. Você fala assim, ah não, mas eu ganho tão pouco. Gente, eu já vi pessoas que ganham pouco também, mas que conseguem se programar e com todo o amor e todo o carinho, eu não estou falando que esse deve ser a sua régua, eu estou dando um exemplo, consegue dar uma cesta básica para alguém. Sabe, pessoas que têm um salário mínimo, mas eu vou pegar esses 50 reais, esses 60 reais e vou comprar uma cesta básica daquelas prontas e vou dar para alguém. Eu já vi isso acontecendo, uma generosidade, e aquela pessoa não sentiu falta de nada. Por quê? Porque em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, Deus vai dar toda a graça para que a gente transborde em toda a boa obra. Faz o seguinte, dá o primeiro passo de fazer a boa obra, que você vai ver Deus te sustentando o tempo todo. Esse seu medo de você não ter como fazer, Deus vai te suprir. Qual que é a base disso? Olha o versículo 9. Paulo está citando o Salmo 112 aqui, versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens, quer dizer, ele supriu os necessitados, aqueles que não têm nada, que precisam de Deus, e a sua justiça, dar o que é devido, o que é necessário a cada um, dura para sempre, é constante. Então Deus dá a quem precisa tudo o que precisa e de forma justa, e isso é constante. Essa é a base para a gente confiar que Deus vai dar toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, nós transbordemos de toda a boa obra. Olha o versículo 10. Aquele que supre, que é Deus, que dá para nós, a semente ao que semeia e o pão ao que come, lembra que ele está remetendo aqui ao versículo 6, que ele falou, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Deus é quem supre isso. Então, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, porque ele falou aqui, antes que Deus dá tudo aquilo que os necessitados precisam, quando ele cita o Salmo 112, versículo 9. Também lhes, aquele que supre e dá, também lhes suprirá e multiplicará a semente. Aí você fala assim, poxa vida, eu quero plantar boas obras, eu quero fazer coisas boas, mas eu só tenho um sabonete para dar. Aquele que te supre, te dá esse sabonete, pode ficar tranquilo, porque ele é constante, porque ele continua sempre fazendo, ele vai suprir esse sabonete para você, que você está dando, e vai multiplicar ainda mais a sua semente. Você vai poder não apenas plantar uma vez só, mas 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você vai poder ser generoso. E também fará crescer. Aqui por exemplo, você ter uma árvore média, sua árvore vai ser grande. Vai dar muito mais fruto. Os frutos da sua justiça. Esse um sabonete que você pode dar, esse 1 litro de óleo, esse um saco de feijão, esse um saco de arroz, esse açúcar, esse café, ou esse tempo que você dispõe para cuidar de alguém, esse tempo que você dispõe para de alguma forma ajudar alguém e cooperar com a vida dele, com a necessidade dele, Deus vai fazer aumentar, o fruto da sua justiça, Deus vai fazer crescer e vai ser muito bom isso. E vocês serão, olha o versículo 11, enriquecidos de todas as formas. Para que vocês vão ser enriquecidos? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Lembra que ele falou ali antes que ele vai multiplicar e fará crescer? Então nós seremos enriquecidos através disso, para que a gente possa ser generoso sempre e que por nosso intermédio e a sua generosidade e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças para Deus. O que a gente faz vai apontar pessoas para Deus, para agradecer a Deus. Ele não está falando assim, aí vocês vão receber muitas gratificações, muitos agradecimentos daqueles que vocês vão abençoar. Não. O que vocês vão fazer vai apontar pessoas para Deus. Isso aqui é o evangelho acontecendo. O que vocês vão fazer, a forma como vocês vivem, são generosos e cuidam uns dos outros, e estão ali suprindo as necessidades uns dos outros, vai apontar vocês para Deus. Olha que incrível isso, que maravilhoso. Vai apontar vocês e as outras pessoas para Deus. A gente vê claramente, gente, aqui nesse texto, que o que Deus faz em nós e através de nós
para se expressar através de nós, ele faz isso para se apresentar ao mundo como Deus criador, supridor, justo e misericordioso, e aquele que é a base, que é a solução para esse medo, para esse desespero que o nosso momento traz. Naquela época lá, eles tinham desespero, medo por aquilo que estava acontecendo economicamente com os cristãos. O que Deus pode fazer através da igreja, através da comunidade de Jesus hoje, expressa Ele mesmo e dá segurança para aqueles que estão vendo isso. Quando a gente vive isso de coração. Lá em 1 Pedro 2, tem um versículo que eu gosto de citar bastante, né? Dois textos, né? 2 versículos, o 9 e o 10, que fala aqui, ó, vocês, ele está falando com a comunidade de Jesus aqui, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar, e aqui esse anunciar é colocar para fora uma mensagem. Olha que importante essa expressão aqui. Para anunciar as grandezas, as virtudes, está na revista atualizada, a excelência, a perfeição, a completude, a perfeição de Deus. A gente está falando num resumo aqui. Para anunciar as grandezas de Deus. Como que ele está falando Deus aqui, né? Daquele que o chamou das trevas, o nosso Deus, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E olha, ele faz um contraste muito legal aqui, porque ele fala que vocês, porém, são um povo. Aí depois no versículo 10 ele fala, porque antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são um povo. E aí ele fala aqui, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, dessa misericórdia de Deus, ele fala, vocês nem haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós fazemos e cuidamos dos outros, e mostramos misericórdia, e mostramos as virtudes de Deus, porque em nada nós não temos nada em nós. Nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, e Deus nos deu tudo o que precisamos. Nós nem povo de Deus éramos, e Deus nos resgatou. Nós não tínhamos misericórdia, nós éramos fadados ao inferno, por causa dos nossos pecados, da nossa maldade, dos nossos erros. Mas Deus mostrou misericórdia para nós. Ele deu tudo para nós que não tínhamos nada. Quando nós cumprimos o nosso papel, sendo usados por Deus, para que Ele se expresse através de nós, damos ao mundo a resposta que precisam para o seu desespero. E apontamos para Deus, o Deus da salvação, através da obra de Cristo em nós e através de nós. Aí volta lá para 2 Coríntios capítulo 9, versículos 12 e 15. Eu quero fazer a conclusão dentro desse texto aqui. Olha o que Paulo fala, que esse serviço, esse cuidar uns dos outros, essa dedicação, essa comunhão, esse suprir as necessidades dos outros, esse cuidado, essa dedicação também às coisas de Deus, à comunidade de Deus. Olha o que Paulo fala que isso aqui vai resultar. O serviço ministerial que vocês estão realizando, que é esse cuidado do outro, essa generosidade, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Estou falando no versículo 12, no capítulo 9 de 2 Coríntios. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, está rendendo glória para Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, e prova aqui ele está falando que é o resultado, isso que pode ser visível, né? É o resultado dessa generosidade. Então, por meio dessa prova, desse serviço, dessa generosidade, outros louvarão a Deus. Olha aqui, ó. A gente está expressando as virtudes de Deus para que a gente possa apontar a vida de Deus para as outras pessoas, como a gente viu lá em 2 Pedro, capítulo 2. Muitos louvarão a Deus. Por quê? Pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. Nós cantamos músicas que nós dizemos que Deus, nós vivemos para o Senhor. A gente lê a Bíblia, a gente canta, eu te amo, meu irmão. A gente tem isso, a gente tem essas falas, esses discursos muito fortes dentro da igreja, né? Muitas vezes a nossa obediência, a nossa vida não acompanha o discurso.
que Paulo está falando aqui? Ó? Muitos louvarão a Deus por meio da sua vida, que é compatível com a sua confissão. Ah, você não confessa que você é de Jesus? Que você é cristão? Que você é da igreja, da comunidade de Cristo? Que vocês são um corpo? Então por que você não vive? Paulo está falando aqui, quando você vive, quando você cuida um do outro, quando você demonstra amor, quando você é generoso, quando você se entrega, quando você se sacrifica, você está obedecendo a Deus de acordo com a sua confissão. Isso leva pessoas a adorarem a Deus. Isso é o evangelho sendo vivido. A gente não fala de evangelizar, é assim uma das principais partes do evangelismo. É a gente viver o evangelho. Porque aí quando a gente confessar, querido, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador para a sua vida, vai fazer sentido, vai ser compatível. Isso é muito importante. Olha aqui porque que eles vão louvar também pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Né? Esse amor, esse cuidado vai ser motivo de louvor a Deus, de honra para Deus. E nas orações que eles vão fazer por vocês, que aqueles que estão sendo abençoados por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, eles terão o coração transformado, porque amor, gente, amor de verdade, só vem através do evangelho atuando no nosso coração. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus é demonstrado através do cuidado, através da proclamação do evangelho, da vivência do evangelho na vida dessas pessoas. Então eles vão louvar a Deus pela nossa obediência, que é coerente com a nossa confissão, pela nossa generosidade, e eles vão louvar a Deus sendo transformados pelo evangelho e sabendo amar de verdade. Olha aqui como o nosso serviço, o nosso cuidado, o nosso senso de comum verdadeiro pode ser uma placa, um outdoor para o evangelho no mundo. E no meio desse desespero, dessa dor que todos estão sentindo hoje, no meio dessa bagunça econômica e social, a igreja é a resposta para essa dor toda, vivendo o evangelho. Continua aqui, ó. Por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Todo esse louvor vai ser por conta dessa ação de Deus através de nós. Graças a Deus por seu dom indescritível. Graças a Deus, porque isso vem de Deus, não é nosso. Como diz lá no versículo 8, vocês serão enriquecidos, no versículo 11, perdão. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. É Deus que faz. No versículo 8, Deus vai dar toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, vocês transbordem de toda a boa obra. Graças a Deus, aqui no versículo 15, por seu dom indescritível. Graças a Deus, porque isso vem dele. Porque é dom de Deus, é graça de Deus, não é de nós, para que a gente não se glorie. Qual que é o desafio que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa? Dedique-se à comunidade de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a sua dedicação à devoção, à aplicação na doutrina de Deus, à oração, ao cuidado com o outro, ao cuidado com os de fora, vai ser uma obediência, um viver que tem tudo a ver com o que você confessa. Você não confessa que você faz parte da comunidade de Cristo, do corpo de Cristo? Toda a sua dedicação a tudo que envolve ser corpo de Cristo vai ser um testemunho, vai ser uma prova para o mundo de que esse é o comum que Deus espera para a sua criação. Deus é a resposta para essa sociedade como o que ela precisa hoje para a crise. Sabe por quê? Porque Deus conecta, a obra de Cristo conecta a gente com o outro, conecta a gente com Deus, conecta a gente com a sociedade, conecta a gente com nós mesmos. E assim a gente está pronto ali, preparado, servindo, buscando, fazendo as coisas de Deus, para que a gente possa ser usado por Deus para mostrar o evangelho, mostrar essa realidade que é a que Deus propõe, que é o que é a verdade sendo vivida e que é o suficiente para
para nos ajudar com os nossos medos e nossas ansiedades. Então, se dedique à devoção, como a gente aprendeu semana passada, à oração. São suas ferramentas, é o seu kit de sobrevivência. Se dedique a isso. Aplique a doutrina na sua vida e estude a palavra de Deus. Se dedique à oração. Oração é uma ferramenta fundamental para Deus transformar o seu coração. Se dedica no cuidado com o outro e com os de fora. Vamos aí cooperar com as cestas básicas, com as nossas ofertas. Vamos fazer mutirões para cuidar das pessoas, para cuidar da nossa comunidade. Vamos agir. Participe de movimentos que ajudem as pessoas. Participe de movimentos sociais que promovam o bem-estar, a vida justa para as pessoas. Mesmo que não seja um movimento ali religioso, evangélico. É um movimento do seu bairro aí de ajudar as pessoas com cesta básica. Vai lá e coopera. Seja povo de Deus. Viva o evangelho real. Mas viva o evangelho. Viva esse novo comum. Porque esse novo comum não. Viva o comum de Cristo. Porque ele vai desafiar esse novo comum. Vai mostrar que o significado de comum que o mundo está pregando, que ele conseguiu alcançar hoje, não. Isso aí começou há 2000 anos atrás em Deus, em Jesus. Essa é a solução para o nosso desespero. E olha aqui como a gente vive bem junto. Nós não somos milionários porque o dinheiro não é o que importa para a gente. O que importa é o bem-estar do outro. Então a gente coopera, a gente é generoso, a gente cuida. E isso vai trazer glória para Deus, vai levar as pessoas para louvar a Deus. Então, nesse novo normal, Cristo veio para desafiar com o normal dele, com o comum dele, que é o melhor. E a gente vê aqui que tudo isso resulta em glória e honra para o nosso Deus. Então, viva o normal de Cristo, e não o novo normal. Viva o significado de comum que a gente vê na palavra, com a igreja acontecendo. Se dedique, seja generoso, se entregue, faça sacrifícios para que a gente possa mostrar as virtudes de Deus, a glória de Deus e muitos possam louvar a Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós fomos desafiados pela sua palavra aqui, Pai. E é um desafio pesado, difícil, porque a gente às vezes tem um senso de autoproteção muito grande. A gente quer o nosso bem, o nosso conforto. Mas nos ajuda, Deus, a fazermos sacrifícios, a sermos generosos e a fazermos isso com alegria, Deus, com a atitude de coração correta. Que como comunidade de Jesus nós possamos desenvolver um verdadeiro significado de comum, Deus. E possamos abençoar aqueles à nossa volta, nossa comunidade e aqueles à nossa volta. Para que eles possam perceber, Deus, que eles possam ver as suas virtudes e assim possam louvar o Senhor pela nossa obediência, pela nossa generosidade e pela transformação que o Senhor fez no coração deles através de nós, Pai. Nós estamos dispostos, Deus, a sermos generosos, a sermos, a fazermos o nosso sacrifício, Deus, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Deus, quebra o nosso orgulho, nosso senso de autoproteção, nossa busca na idolatria do conforto, do prazer, Deus, e que a gente possa viver esse novo comum, sendo generosos, com alegria, Deus, e mostrando a sua glória para o mundo, Deus, suas virtudes. Que a gente desafie esse novo senso de normal, Deus. Que a gente leve o normal de Cristo, o padrão de Cristo, vivendo, Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado e tendo a fé, a certeza, a confiança que de tudo que nós precisamos para sermos generosos, o Senhor vai suprir. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço e peço que através do Teu Santo Espírito nós saiamos desse culto hoje transformados. Em nome de Jesus, amém.